Oi, pessoal! Hoje nós vamos introduzir um conteúdo novo, a equação do segundo grau. Eu tenho a impressão que vocês vão gostar. Bom, equação do segundo grau é um polinômio de grau 2. Isso significa que ele vai aparecer x elevado a 2, tá? É um polinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. Então, por exemplo, deixa eu destacar isso aqui. Deixa eu destacar, colocar em vermelho, tá? Exemplo, isso aqui que eu coloquei é uma equação. É uma equação, aqui em cima é só um polinômio, tá, gente? Para ser equação, é obrigado a ter igual a alguma coisa, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o exemplo de uma equação. Essa equação aqui é do segundo grau, porque tem um elemento desconhecido, que no caso é o x, e que está elevado a 2. Portanto, esta é uma equação do segundo grau, porque além de ter um elemento desconhecido, tem uma igualdade e tem alguma coisa do outro lado da igualdade, tá bom? Eu falei que A, B e C são números reais. Então, quem é A? O A é um número que vai sempre aparecer na frente do x ao quadrado. Ou seja, o A é um número que indica a quantidade de x ao quadrado que nós vamos ter na equação. O B é um número que aparece na frente do x, ou seja, indica a quantidade de x elevado a 1, tá? E o C, ele aparece sozinho, ele não aparece acompanhado do x, tá? Então, vamos lá. Quem é o A nessa equação? É o 2, tá? Então, aqui A é 2. Quem é o B? B é o número que está na frente do x, então é o mais 4. E o C é o número que está sozinho. No caso, quem está sozinho é o menos 6. Lembra que número tem sinal, tá, gente? Então, eu não coloquei que o A é mais 2, porque escrever mais 2, o mais é desnecessário, tá? Mas se eu perguntar qual é o sinal do A, é o mais. Qual é o sinal do B? É o menos, é o mais. E o C é que é negativo nesta equação. Aqui nós temos outro exemplo. Aqui não aparece um número na frente do x, mas a gente precisa saber que quando o número não está escrito, ele vale 1, ok? Então, aqui está escrito 1 vezes x ao quadrado. Portanto, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 2. É importantíssimo que a gente saiba reconhecer uma equação do segundo grau. E quando que ela está prontinha para ser resolvida, tá? É importante. Ela está pronta para ser resolvida quando ela está nesse formato aqui. Em ordem, ela está completa e está ordenada. Completa como assim? Quando ela tem 3 termos, está igual a 0. E ela está ordenada porque começa do expoente 2, depois passa para o expoente 1 e depois passa para um expoente 0. Como assim? Não entendi nada. Vou explicar então para vocês, tá? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, olha, qual é o primeiro expoente? O primeiro expoente é o 2. Tá aqui o 2. Qual é o segundo expoente? 1. Qual é o terceiro expoente? O terceiro expoente vocês não estão vendo, mas eu posso colocar aqui um x elevado a 0, se eu quiser. Não coloco x elevado a 0, por quê? Porque vocês já aprenderam que x elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, aqui tem 6 vezes 1, e 6 vezes 1, ó, 6 vezes x elevado a 0 é a mesma coisa que 6 vezes 1, e 6 vezes 1 é igual a 6. Então, precisa escrever esse 1? Não. Precisa escrever x elevado a 0? Também não. Mas ele está lá? Está, tá? Só não precisa escrever, porque em matemática existem muitas coisas que a gente não escreve. Uma delas é esse x elevado a 0 atrás do 6. Então, não há necessidade de escrever esse x elevado a 0. Mas a gente percebe, então, que a equação está prontinha, está completa, está arrumadinha, e a gente consegue achar o valor do A, B e C. Bom, vamos lá, mais uma coisinha. Uma equação do segundo grau, ela pode ser classificada como equação completa ou incompleta. Ela é completa quando tem todos os coeficientes, tá? Ou seja, ela vai ter o A, o B e o C, e todos eles são diferentes de 0. Ou seja, A é diferente de 0, B é diferente de 0 e C é diferente de 0 também. E ela é classificada como incompleta quando o valor dos coeficientes B ou C são iguais a 0.
Isto é, podemos ter b igual a zero ou c igual a zero. Não podemos nunca ter o a igual a zero, tá? Numa equação, obrigatoriamente, o a é diferente de zero. E por que que o a é diferente de zero? Porque se você tiver uma equação com a igual a zero, deixa eu pegar aqui uma... Se você tiver uma equação com a igual a zero, por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, se no lugar desse a aparecer um zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, porque aqui tem uma multiplicação, mais bx mais c igual a zero. E quando você faz 0 vezes qualquer número, isso aqui dá zero. E zero numa soma não precisa escrever. O que que esse zero está fazendo aí? Nadinha. Ele não altera a minha soma. Então, esse zero, ele está aqui só ocupando espaço. O que que sobrou? Sobrou bx mais c. E qual é o expoente desse x? É 1. Portanto, o que sobrou da equação virou uma equação do primeiro grau, tá? Então, se você tiver a igual a zero, a equação não é mais do segundo grau. É do primeiro grau, tá? Então, a gente não vai falar, então, de equação do segundo grau quando a é igual a zero. Então, vamos ver exemplos aqui. Aqui eu tenho uma equação que tem só dois termos, percebem? Ó? 2x ao quadrado menos 4. Portanto, se só tem dois termos, um dos termos é zero. Quem é o zero? Eu gostaria de deixar bem claro isso aqui para vocês, tá? Vou deixar um espaço aqui. Vamos colocar aqui a forma normal de uma equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha só. Então, quando você tem uma equação com apenas dois termos, é porque está faltando um dos termos. Quem está faltando? É importante, tá? Então, vamos lá. Tem o x ao quadrado? Tem o termo x ao quadrado? Tem. Portanto, tem a nessa equação, ok? Tem o a nessa equação. Tem o termo x nessa equação? Ó. Aqui tem, você está vendo o termo x? Não. Então, se não tem o termo x, é porque o b é igual a zero. E o c é o número que está sozinho. Tem um número sozinho aqui? Tem, tá? Então, tem hora que você vai precisar completar essa equação. Se eu pedisse para você completar essa equação, você iria completar assim, ó, 2x ao quadrado, aquele menos 4 vem para baixo do c, e o termo que está faltando é esse aqui do meio. Então, você vai completar numa soma com um número que não vale nada, tá? Porque não pode ser alterado. O número que não vale nada, então, é o zero vezes x. Então, o que que aconteceu? Eu completei a equação. Ao completar a equação, eu consigo identificar facilmente quem é o A, quem é o B e quem é o C. Pronto, completei a equação e consigo identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Vamos fazer a mesma coisa aqui, na letra B. Vamos escrever a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? E vamos pegar esta equação e colocar os termos aqui embaixo para a gente conseguir identificar o que está faltando. Então, tem o termo x ao quadrado, ó. Então, x ao quadrado eu coloco embaixo do x ao quadrado. O termo em x eu coloco embaixo do x. E não tem mais nada. Portanto, se não tem o c, eu vou completar com zero, tá? Completo com zero. Agora, fica fácil de identificar quem é o a. O a é esse número que está na frente do x ao quadrado. Que número é esse? Quando o número não está aparecendo, ele vale 1. Portanto, ó, a igual a menos 1. Quem é o b? O b é esse número e o c é esse número. Então, o b é 3 e o c é 0. Tá bom? E a última tá mais fácil ainda, né? Se eu pedir para você completar, vamos completar como? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha, tem o x ao quadrado, então colocamos embaixo do x ao quadrado. Tem um termo em x? Não.
então eu completo com 0x. Não tenho o termo sozinho, eu completo com 0 e coloco igual a 0. Então, se eu te perguntar quem é o A? O A é esse número que está aqui na frente. Quem é o B? O 0. Quem é o C? O 0.